Boa noite. Vamos orar antes de darmos início à nossa mensagem. Que Deus nos abençoe a cada um de nós, com o entendimento da palavra dEle, e que opere em nossos corações conforme a sua vontade. Santo Deus, muito obrigado por tudo que Tu tens feito nessa igreja, em nossas vidas. Obrigado pelo louvor até aqui, tão belo, reverente aos nossos olhos. Esperamos que aos Teus também, porque o mais importante de tudo é Tu te agradares dEle. E muito obrigado pelo que Tu tens feito em nosso meio. Obrigado pelo coral agora, por toda a adoração, toda a verdade que foi entoada, por Ti que ouves essas verdades, pela Tua palavra lida, por tudo. E cada um de nós que aqui está, o Teu Espírito em nosso coração, Senhor Deus, é maravilhoso saber que o Teu Espírito veio morar em nosso coração a partir da nossa conversão, e é o Teu Espírito que nos conduz a Ti, é bom demais. Mantém-nos no centro da Tua vontade, desde os pensamentos, palavras, ações, tudo. E agora abençoa a transmissão dessa Tua mensagem, que seja feita com fluência, com a Tua santidade, de uma forma que todos possamos compreender e sermos transformados por Ti. Muito obrigado por tudo que Tu farás aqui agora, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Vou começar com um teste bíblico para vocês. Será que vocês lembram de alguma ocasião em que a Bíblia registra uma situação de pecado terrível, generalizado, que gerou um grande juízo da parte de Deus? Repetindo, uma situação de muito pecado generalizado e que, em decorrência disso, houve um tremendo juízo da parte de Deus. Será que vocês lembram de alguma dessas ocasiões? Eu lembro de pelo menos duas. Talvez vocês tenham pensado nisso. Alguém já falou exatamente. O dilúvio, cronologicamente, o dilúvio foi uma delas, e a segunda, Sodoma e Gomorra, né? São situações que a gente lembra bem. O nosso texto de hoje tem algo semelhante, no sentido de que ele descreve uma situação terrível, de pecado mesmo avassalador, no sentido de que não há bem nenhum naquelas pessoas, naquela situação. E nós vamos também ver a reação de Deus diante desse cenário tão desolador. A passagem não é tão conhecida quanto as passagens do dilúvio, em Gênesis, e a passagem de Sodoma e Gomorra também em Gênesis. Essa passagem não é tão conhecida, mas a mensagem é tão impactante quanto, nós vamos ver, e ela impacta a sua vida e a minha vida também. É isso que nós vamos ver enquanto nós lemos esse texto aqui e vemos, principalmente, como é que Deus reagiu, ou vai reagir, a essa situação tão pecaminosa que é descrita aqui. Nós vamos ver que tem muito a ver com a nossa vida. De quem será que eu estou falando? Bom, esse profeta, ele viveu há mais ou menos 700 anos antes de Cristo, ou seja, 2.700 anos atrás, e na época dele o povo estava numa situação terrível, evidentemente, conforme o que a gente está comentando aqui. E ele, em grande parte desse capítulo, ele descreve esses pecados, ele começa a dizer como é que Deus reagiu a isso. E nessa época o reino estava dividido, parte norte, parte sul, e ele ministrou na parte sul, chamada de Judá, capital Jerusalém. Nos dias desse profeta, a situação estava tão ruim em termos de pecado, que a parte norte foi toda levada cativa. Nos dias dele, ele morava no sul, mas a parte norte, inclusive foi profetizado isso, os assírios iam levar em cativeiro. E, mais ou menos 100, 200 anos depois, a própria parte sul seria levada também, mas depois dos dias desse profeta. Já deu para perceber de quem nós estamos falando? Isaías. Vamos para Isaías capítulo 59. Nós não vamos ler o capítulo todo, mas grande parte dele. Olha só como ele começa. Comecem a pegar essas passagens. Talvez você diga, mas eu nunca li esse capítulo antes, eu não sei o contexto e tal. Não tem problema. Olha, muitas coisas da palavra de Deus são mais fáceis do que a gente pensa. Não estou dizendo que a palavra de Deus é toda facilmente compreensível, tem alguns pontos um pouco mais difíceis de entender do que outros, mas no geral ela é bem mais clara do que a gente pensa, desde que o autor fale ao seu coração. Então leia e vá tentando entender o que está sendo dito. Ele está se referindo, quer dizer, o público direto dele, os judeus daqueles dias, mas será que ele trata de algo futuro, que estava acontecendo? Tente ver o que ele está dizendo, tá bom? Vamos lendo aqui alguns versículos, eu vou indicando quais versículos a gente vai lendo aqui. Versículos 1 a 3 diz assim, então Isaías 59, de 1 a 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Aqui a gente já pôde perceber algumas coisas. Quais são alguns pecados que a gente viu Isaías comentando aqui? Ele fala de muita violência, opressão, e fala também de, interessante como ele usa mãos, usa dedos, usa lábios, usa língua, ele usa até figuras do corpo, para dizer que vocês estão praticando essas coisas, né? Fala de mentiras, de maldade, e ele começa dizendo, Deus não está ouvindo vocês, não é porque Deus não possa, é porque a maldade de vocês impede Deus de agir. Lógico, impede no sentido de que Deus não quer agir diante de uma situação dessa, não é que a gente realmente possa mandar em Deus, é óbvio que não, mas ele começa logo dizendo, Deus é poderoso, e se vocês não estão sendo abençoados como não estão, não é por problema dele, não é por infidelidade ou falta de poder dele, é por causa de vocês. Então é que ele começa a descrever tudo isso. Mas vamos ler mais alguns versículos, vamos pular para o versículo 7. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Interessante que ele continua falando do corpo, né? Seus pés correm para isso. A ideia de que eles praticam isso. E, novamente fala de sangue derramado, ou seja, violência, e ele vai além do corpo em si, além das coisas externas que as pessoas fazem. O que ele fala aqui também que está envolvido no pecado deles? Os pensamentos. Até os pensamentos deles estão contaminados. Aliás, começa tudo no coração, começa tudo na parte invisível, nossa parte interna nossa, daí é que passa para o externo, né? Pensamentos, então o caminho, a desolação, a miséria, todas essas coisas. E continuando, vamos pular para o versículo 12, Isaías 59, 12. Porque ele vai detalhando muita coisa, porque eu estou pulando para resumir aqui, para a gente ir para a parte mesmo quando fala a reação de Deus, tá bom? Mas vamos para o versículo 12, diz assim, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti. Agora ele fala diretamente com Deus, notem, ele falava do povo, agora diretamente com Deus. E os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Notem uma coisa interessante, aqui o profeta se identifica com o povo. Estão percebendo? Antes ele fala para o povo, as iniquidades de vocês estão aumentando, vocês estão fazendo isso, tudo aquilo, mas ele agora se identifica, nós estamos cometendo tudo isso, ele é um com o povo. Então, corporativamente, ele fala com Deus e diz isso, nós estamos pecando. Versículo 13, alguns exemplos, como o prevaricar, a ideia de transgredir, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, ou seja, se afastar de Deus, apostasia, né? O pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Então ele continua essa lista enfatizando alguns desses pontos. Versículo 15, agora vai ter uma mudança aí, prestem bem atenção no versículo 15, que bem no meio do versículo vai mudar de tom. Diz assim, sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Pronto, agora Deus vai entrar em cena. Perceberam aí? Tudo isso ele vinha descrevendo o pecado do povo, se incluindo nisso, diante de Deus. Agora ele diz, Deus não gostou disso. Qual vai ser a reação dele? Será que ele vai anunciar aqui algo semelhante ao dilúvio, algo semelhante à destruição de cidades por fogo do céu, enxofre? Será que é isso? Vamos ver o que ele vai fazer então no versículo 16, atenção a isso. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. O que você entendeu disso aqui? Talvez você diga, está um pouco complicado. Não é tão complicado assim. As palavras são autoexplicativas, mas o que foi que ele disse aqui? Bom, antes de mais nada, ele usa uma linguagem aqui para a gente entender. Claro que Deus não fica surpreso com nada, mas ele diz que Deus não gostou, ele ficou como se fosse pasmo por ver que não tinha ninguém que escapasse da humanidade. A ideia é essa.
Versículo 16, né? Não havia ninguém, não havia nenhum ser humano que pudesse ajudar nisso. Não tinha um que pudesse interceder eficazmente pelos outros. Ou seja, a humanidade inteira. Notem como as proporções aqui saíram de Judá. Realmente ele começa falando do povo, os judeus, mas notem como aqui ele atingiu um contorno bem maior do que só a nação. O mundo está envolvido aqui. Seja como for, não havia ninguém que pudesse fazer qualquer coisa para ajudar o povo. Então, já que não havia ninguém, o que ele ia fazer? Vou destruir todos. Não. Ele próprio resolveu trazer a salvação. O próprio braço dele o susteve, trouxe a salvação, quer dizer, o próprio braço trouxe a salvação e a justiça dele próprio o sustentou. Interessante. Parece que fala de uma preparação aqui. Ele vestiu-se como de uma couraça da justiça, né, e pôs na cabeça o capacete da salvação. Claro que é linguagem figurada, mas por mais que seja linguagem figurada, ele retrata, entendo eu, como que Deus se preparando para uma batalha, para nessa batalha em que ele está se preparando, ele efetuar essa salvação que os homens precisavam desesperadamente. Não tinha jeito, não tinha solução. Mas ele próprio vai entrar em cena numa batalha, note, não é algo fácil, envolve uma batalha para poder solucionar o que então não haveria nenhuma possibilidade de solução. E vocês perceberam aqui que há dois aspectos diferentes envolvidos nessa ação de Deus? Olha, dá uma olhada aí e veja se você percebe dois aspectos bem distintos nessa atuação de Deus, nessa ação muito forte que Deus faria. Ele deixa bem claro duas coisas distintas aí. Será que você percebeu? Ele diz assim, primeiro ele fala de salvação, mas ele também fala de vingança. Duas coisas distintas, perceberam aí? Salvação, livramento, sim, mas vingança também. Isso fica muito claro no versículo 18, a segunda parte da vingança. Ele vai retribuir. Todo esse pecado não vai ficar impune, é isso que ele está dizendo. Furor, ira aos adversários e vai dar tudo, vai retribuir aos inimigos, inclusive as terras do mar, as terras mais longínquas. Aqui fica evidente que não se restringe só aos judeus, é o mundo todo, então vai ter punição, é isso que ele está dizendo. Ele não diz como vai ser até aqui, mas vamos ver mais detalhes acerca disso no versículo 19. Resultado dessa intervenção de Deus está aqui no versículo 19 e mais detalhes, tá? Diz assim: temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Parece um pouco difícil isso aqui, mas não é não. O resultado dessa ação de Deus, seja salvando, seja julgando muitos do mundo todo, qual é o resultado? Vão temer o nome dele. Pode ser que o sentido aqui, alguns acham que é temer no sentido de ficar apavorado, realmente vendo Deus julgando injustiça, vão temer nesse sentido. Provável, mas eu penso diferente. Geralmente, quando fala de temer ao Senhor nas Escrituras, essa ideia está ligada com conversão. Vão temer, vão conhecer quem Ele é verdadeiramente e se submeter a Ele. Normalmente, na Bíblia, quando fala disso, significa que a pessoa crê no Senhor e se sujeita a Ele. Pessoalmente, eu acho que é o caso aqui. Então, o resultado dessa ação de Deus é que pessoas do mundo inteiro vão realmente se converter ao Senhor. Do poente, ou seja, desde do Oriente até o nascimento, até o Oriente e o Ocidente, vocês perceberam aí. Então, o mundo todo, de uma direção a outra, quer dizer, na inteireza da população do mundo, de um lado a outro, onde quer que exista mundo, as pessoas vão ter essa reação. E ele fala que ele vai se manifestar como uma torrente impetuosa, como um rio ali, muito caudaloso, muito impetuoso mesmo, impelido pelo Espírito do Senhor, talvez vento do Senhor, a palavra hebraica é a mesma, para espírito ou vento, então o contexto determina qual é o sentido. As duas cabem aqui, seja como for, Deus vai se manifestar através de alguém, de uma forma muito impetuosa, muito visível, muito impactante, e o resultado é esse que a gente viu aqui, vingança e ao mesmo tempo conversão de muitos. Versículo 20 tem mais informações sobre isso. Versículo 20, Isaías 59, 20 diz assim: virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Pronto, aqui fica claro que ele fala de gente que vai se converter. E aqui o público-alvo mencionado são os judeus, nesse versículo.
o Senhor vem para eles. E ele dá mais detalhes ainda no versículo 21, que depois a gente vai fazer comentários sobre o texto todo, mas o último versículo do nosso texto é esse. Mais detalhes sobre o relacionamento de Deus com essas pessoas que iriam se converter. Qual é? Versículo 21 diz assim: quanto a mim, essa é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo o sempre, diz o Senhor. Ou seja, o resultado disso é que ele vem para aquelas pessoas que crerem nele, que se converterem a ele, tanto de Judá como de Israel, as duas partes estão mencionadas, Jacó, Israel, o povo todo. E o que ele promete? Eu vou fazer uma aliança com esse povo, judeus, todos eles. Qual? O meu espírito que está sobre ti nunca vai sair de ti, e as minhas palavras que eu pus na tua boca não vão sair da tua boca, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos para sempre. Ou seja, Deus promete que para esse povo que ele vai resgatar, ele teria uma comunhão para sempre, comunhão íntima, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo neles, como está em nós hoje, né? Vai estar neles, e, além disso, o efeito prático, as palavras na boca, ou seja, eles iriam falar coisas da parte do Senhor, um contraste tremendo entre o que foi dito antes acerca da situação do povo, como nós vimos que muitas coisas que foram denunciadas tinham a ver com palavras ruins, com mentiras, com palavras de ódio, de destruição tal. Não, mas agora olha o contraste, esse povo vai ter uma mudança completa, o Espírito Santo vai estar nele e eles vão falar coisas que Deus quer que eles falem. Todos eles, o povo todo vai ser salvo, vai ser dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, daí para frente, todo Israel será salvo. Ou seja, a promessa que Deus está fazendo ao seu povo através de Isaías aqui vai chegar o dia, quando acontecer isso, a torrente impetuosa vier da parte do Senhor de uma forma visível, de uma forma impactante, aqueles que são teus vão vê-lo. Então qual é o resultado disso? Eu vou inaugurar minha aliança eterna com eles, o Espírito nele e as palavras dele vão ser aquilo que eu quero que eles falem. Vou falar em nome do Senhor para sempre. O povo não ia mais se desviar do Senhor. Essa é a promessa. Bom, vamos interpretar agora. A gente viu que o texto diz, nós demos pouquíssima interpretação disso, um pouco, mas não muito. A gente se deteve aqui ao que o texto diz. Agora, à luz das demais escrituras, à luz do próprio contexto de Isaías e de todas as escrituras, será que a gente tem informações que nos levam a saber quem é esse personagem envolvido aqui? Será que nós temos base bíblica para isso? Não adianta dizer, eu sei quem é, mas se não tiver base bíblica, não adianta. Temos base bíblica para saber a quem ele se refere? Ele diz, evidentemente, esse personagem se identifica com Deus. Deus vai trazer a salvação. Mas fala de que ele vem como torrente impetuosa e tal. Será que isso tudo é linguagem figurada? É só a maneira de dizer? Ou ele viria fisicamente? Será que nós temos informações para isso? Nós, sim, com certeza. Aliás, é muito fácil para nós respondermos, é o Senhor Jesus Cristo, com certeza. Porque temos diversas passagens bíblicas que descrevem algo muito parecido com isso, que vai se cumprir na segunda vinda de Cristo. Sim, e nós temos a luz muito maior do próprio Novo Testamento que deixa isso com cores claríssimas, com cores evidentes, uma luz que não tem dúvida. Ele é que vai cumprir tudo isso. Mas para os leitores de Isaías, 700 e tanto antes de Cristo, 2.700 anos antes dele vir, será que eles poderiam ter alguma ideia de quem seria esse personagem, que seria o Messias, ou é o próprio Deus de uma forma mais alegórica aí? Será que eles teriam ideia? Sim, os próprios leitores de Isaías podiam talvez não saber todos os detalhes, mas eles tinham bem mais detalhes sobre quem seria esse personagem. Como é que a gente sabe? Porque o próprio livro de Isaías diz diversas vezes, não vou ler todas, eu vou ler umas poucas passagens aqui do livro de Isaías e de outros, que nos mostram com muita clareza quem é esse personagem, que nós já sabemos quem é, mas vai mostrar que o próprio povo daqueles dias tinha mais informações sobre quem seria ele. Querem ver uma delas? Uma das passagens mais famosas de Isaías. Isaías capítulo 9, você pode abrir lá, não vamos descer em muitos detalhes não.
Ele vem descrevendo ali, eu vou só, se você quiser, depois vocês podem ler o capítulo todo com calma, mas aqui eu não vou descer a tantos detalhes, mas só descrever. O capítulo 8, ele vem descrevendo que o povo estava numa situação terrível, muito parecida com o que ele diz aqui no capítulo 59. Trevas. O povo estava em trevas, mas para o povo que estava em trevas, aí começa o capítulo 9, vai resplandecer a luz. Inclusive ele menciona Galileia. Opa! Então vai ter, a luz vai brilhar na Galileia. Eita, que informação interessante. Galileia era desprezada dos judeus. Por quê? Porque era lá no norte, muitos gentios próximos e tal, muito longe de Jerusalém, então não era muito bem vista, não. É a região mais ao norte, tá? Então não era tão bem vista, mas ele diz, a luz vai brilhar na Galileia. O que será isso? E ele começa a dizer, quando isso acontecer, então ele descreve bênçãos que vão acontecer. Depois vocês vão ver tudo isso aí no capítulo 9, ele fala, no comecinho. Eles vão ter vitória contra os inimigos, não vão mais ser oprimidos, e ele continua. Mas por que isso tudo vai acontecer? Olha o versículo 6, Isaías 9, 6, esse a gente vai ver. Diz assim, bem conhecido, talvez alguns até soubessem decorar. Isaías 9, 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu, o quê? Governo, o seu reino, e venha, o quê? Paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, e aí ele prossegue, para sempre. Olha as informações. Ou seja, o povo estava em trevas, mas em dado momento ia resplandecer a luz, e o resultado disso vai ser vitória, paz com as pessoas ao redor, e qual é a causa de tudo isso? Um menino que nasceria, um ser humano. Opa, já temos uma informação importante aqui. Ali quando Deus promete um redentor, ele não está falando de algo meio etéreo, ou não é que ele seja etéreo, não é isso, mas no lado humano, dele agir aqui de uma forma que nós não enxergamos direito como é, por maravilhoso que seja, de uma forma invisível. Não, ele está falando de algo palpável, fisicamente palpável, um ser humano, está aqui claro, um ser humano que nasceria normalmente, ainda que o nascimento tenha envolvido um milagre, a concepção virginal de Maria, nós sabemos disso, mas o nascimento em si foi um nascimento humano normal, ele nasceu como um ser humano, sem pecado, e também tinha a natureza divina, mas em termos de humanidade, como a nossa. Nasceu, um filho se nos deu, ou seja, Deus fez o Senhor vir ao mundo para nós, e ele deu um título quádruplo aqui, quatro títulos do Senhor, duplo, cada um, 2 palavras, e que mostram claramente que ele seria Deus. Olha aí, divindade e humanidade prometida aqui, ou seja, os próprios leitores de Isaías, se conhecessem bem a profecia, sabiam, vai nascer um menino muito especial, que ele carrega títulos de divindade, e através dele nós vamos ter um reino eterno, um reino de paz, sobre o trono de quem que ele fala aqui? Versículo 7, ele menciona algum personagem? Davi, opa, olha a informação, sobre o trono de Davi, esse menino seria um descendente de Davi, ia reinar no trono davídico. Olha as informações que foram dadas pelo próprio Isaías. Querem ver mais passagens? Eu não vou ver os versículos, mas eu vou só indicar aqui, depois vocês podem conferir com calma, mas eu estou certo que a maioria de vocês já conhecem bem o capítulo. Um dos capítulos mais famosos de Isaías, que descreve o motivo da morte de Cristo, ele não descreve como foi fisicamente, mas descreve o motivo, por que ele morreu, o que estava implicado nisso. Que capítulo é esse? 53, chegou pertinho, mas é o 53, o Cordeiro de Deus que foi dado no nosso lugar. Não precisa ir até lá, se quiser pode ir, claro, eu não vou ler, mas é só para vocês lembrarem disso. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, como ovelha muda, ele morreu exatamente para provar ao castigo que era nosso, mas o castigo caiu sobre ele e por causa disso nós temos paz. Mas o capítulo de Isaías também fala de algo impressionante. Apesar de que ele morreria, ele não ia ficar na morte. Por quê? Porque ele ia ver a posteridade dele. Interessante que o próprio capítulo de Isaías diz que ele não teria filhos, ele não teria posteridade. Mas no mesmo capítulo diz, ele vai ver a sua posteridade, a mesma palavra. Ele vai ver, como é que pode se ele morreu? Porque ia viver. Então ele ia ver a grande posteridade e ia ficar satisfeito com o penoso trabalho da sua alma. Ou seja, esse personagem, além de se tornar um ser humano, ele iria morrer por nossa causa. Muitas informações
importantes aqui. Quer ver? Outra de Isaías, bem conhecida também. Lembra qual foi o texto que o Senhor Jesus Cristo leu quando estava numa sinagoga em Nazaré, na própria cidade dele? Ele abriu ali e, entre aspas, por acaso, que não é por acaso, ele abriu exatamente no capítulo de Isaías e começou a ler e aplicou a ele próprio. Que capítulo é esse? 61. Olha como ele começa dizendo, não vou só ler, pelo menos esse comecinho, Isaías 61. Olha que impressionante aqui, Isaías 61, mesmo profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E aí ele prossegue. Ou seja, essa pessoa que iria nascer, normalmente, que iria morrer injustamente no lado humano, sofrendo muito por nossa causa, ele diz aqui, ele é ungido, o Espírito do Senhor está sobre mim, ungiu. O que é ungiu? É de onde vem a palavra Messias, Mashiach, é exatamente isso, Cristo é ungido, ele é aquele que o Espírito do Senhor estava abundantemente sobre ele e iria capacitá-lo para fazer essas obras maravilhosas, o que? Restauração, salvação, tudo aquilo, boas novas para as pessoas quebrantadas, ele iria fazer tudo isso, e Cristo aplicou inequivocamente a ele. Ele cumpria isso, ele disse para a sinagoga lá de Nazaré, tão certo, tão físico como eu estou aqui diante de vocês, estava ele lá na sinagoga em Nazaré, e diante de todos abriu Isaías 61, quer dizer, desenrolou, era um rolo, né? Não era nem um livro, foi desenrolando, chegou lá, leu essa profecia e disse, hoje acabou de se cumprir isso que vocês estão ouvindo, ele próprio. O povo aceitou? Não, quiseram matá-lo, levaram lá, porque tem um despenhadeiro lá em Nazaré, levaram para lá para empurrá-lo, e o que aconteceu? Ele naturalmente saiu passando entre eles, e não fizeram nada, não tocaram nele, porque não era a hora dele. Seja como for, ele aplicou isso a si. Os leitores de Isaías, bem que deviam entender mais informações sobre esse personagem, e agora, outra informação que veio não de Isaías, mas de um profeta contemporâneo dele, ou seja, teve um outro profeta ali em Judá, no mesmo lugar, nos mesmos dias de Isaías, parecido com Isaías, algumas informações, e deu mais detalhes sobre esse Messias, sobre esse ungido que viria. De quem será que eu estou falando? Miqueias. Miqueias, contemporâneo de Isaías. Vamos ver lá uma profecia bem detalhada sobre quem seria esse personagem. Vamos para Miqueias. De Miqueias capítulo 5, versículo 2. Nós vamos ler só 3 versículos aqui de Miqueias. Diz assim. Chegaram lá? O difícil é achar Miqueias, né? Isaías é mais fácil do que Miqueias, que Isaías é mais conhecido e é bem maior. Vamos lá. Chegaram? Bom, quem não chegou, anota e depois você lê. E presta atenção aqui, mas eu vou ler Miqueias 5 e 2, diz assim. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, ou seja, uma cidade inexpressiva. De ti me sairá o que há de... O quê? Há de quê? Reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Profecia acurada, precisão cirúrgica ali, é daquela cidadezinha ali, ele não vai nascer em Jerusalém, que é o centro religioso, não, é uma cidade improvável, ninguém nunca imaginaria que uma cidade tão inexpressiva daquela, né, ela é tão pequenininha que se for contar as milhares de cidades de Judá, ela nem entra nos milhares, é pequena demais. Belém, é ali que vai nascer aquele que vai reinar, e diz um atributo do Senhor que ele é eterno, ele já existia antes de nascer aqui. Olha que impressionante, dizia até o local onde. Agora, quer ver uma profecia que provavelmente vocês não conheçam bem, porque não é muito conhecida, mas volta um pouquinho em Miqueias capítulo 2, versículos 2 e 3. Olha o que ele diz sobre esse personagem. Será que isso vai evocar em você um quadro muito familiar? Olha só, estou em Miqueias capítulo 2, versículos 12 e 13. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, Jacó que é Israel. Certamente congregarei o restante de Israel, polosei todos juntos como, o quê? Ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens, aqui deve ser ruído, não é de clamor, grito, não é de vibração, tudo indica. Olha o versículo seguinte, 13,
Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Que passagem! Vocês conheciam essa passagem? Talvez alguns já conhecessem bem, mas é provável que muitos não, porque não é muito conhecida. Vocês viram quantas informações importantíssimas e muito caras, ricas para nós? Ele está falando de um pastor que é ao mesmo tempo o quê? Rei. O pastor vai à frente do rebanho, o rei vai à frente do rebanho. Ele vai entrar e sair pela porta. Isso lembra alguma coisa? O Senhor Jesus disse explicitamente isso acerca dele em João capítulo 10. Claramente, você depois pode ir lá. Seja como for, para não perder o fio da meada, estou mostrando aqui para vocês que aquilo que foi prometido em Isaías 59, nós temos várias outras informações que enriquecem esse quadro. O local onde ele nasceria, que ele era um descendente de Davi e todas essas informações. É ele que Isaías está dizendo que vai dizer, eu vou trazer a salvação. Não tem outro que possa salvar. Então, ele próprio iria conseguir essa salvação e, ao mesmo tempo, vai julgar os que não se arrependerem. O curioso é que essa pessoa que está se voluntariando, por assim dizer, para fazer isso, ele é identificado claramente com o próprio Deus. Essa é a pedra de tropeço para os judeus, porque os judeus são rigidamente monoteístas, e é claro, está certo, temos que ser monoteístas, mas eles não entendem que o Deus único, ele é composto de 3 pessoas distintas, ele subsiste em 3 pessoas distintas, mas em uma só essência. Eles não entendem, para eles dizer que Cristo é Deus é uma blasfêmia, mas a Bíblia está cheia de passagens que dizem, que mostram isso com clareza. Pai, Filho, o Espírito. Isso não nega que há um só Deus, é monoteísmo, sim, mas ele naquela noção de que Deus não pode ter um filho sendo Deus tanto quanto o Pai, eles não entenderam. Então eles disseram, não pode ser Cristo, não pode ser Jesus, ele é um impostor. Mas era porque essas profecias identificam. O próprio Javé, o nome de Deus, Yahweh, o próprio nome dele é colocado nessa pessoa, e ele fala como sendo o próprio Deus. Por isso que os judeus ficaram um pouco confusos. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele demonstrou claramente a divindade dele próprio, que ele cumpria todas essas profecias. E eu vou ler só mais uma profecia, para depois a gente começar a aplicar essas coisas para nós hoje. Essa profecia, acho que ela vai falar de algo que vocês estão bem familiarizados. Olhe a riqueza de detalhes com que o profeta, 500 anos antes de Cristo, descreveu algo que vocês vão, quando lerem, foi aquilo, foi. Zacarias capítulo 9. Bom, Zacarias é fácil de achar, vai para Mateus e vem voltando que você chega já lá, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 9. Chegaram lá? Sim ou não? Ok, Zacarias 9 e 10. Alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Isso lembra alguma coisa? O quê? Entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, que essa profecia foi cumprida à risca. E os evangelhos dizem claramente, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por Zacarias. Claríssimo isso aqui, Mateus fala isso. Entrou em Jerusalém, humilde, não num cavalo, como um rei vitorioso que vem dominar, que vai acontecer, isso vai, mas não era a hora. Antes dele vir num cavalo branco, com espada, e para subjugar os povos e reinar sobre eles, ele precisou entrar humilde num jumento, de uma forma bem diferente. Está aqui. Os leitores do Antigo Testamento, mesmo que Zacarias foi escrito uns 200 anos depois de Isaías, mas seja como for, o povo judeu teve acesso a essa informação. Então, ele vai entrar primeiro, como ele não diz que é primeiro, segundo, ele só diz, ele vai entrar em Jerusalém, claro, Sião, num jumentinho, cria de jumenta, exatamente como aconteceu lá. Detalhe, olha o que vem depois aqui, versículo 10, ainda a mesma profecia, mesma coisa, ele não teve divisão aqui não, dentro da narrativa de Zacarias. O que ele diz? Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra.
Ou seja, esse mesmo que entraria humilde em Jerusalém, montado em jumento, o que ele ia fazer? Paz internacional, desarmamento bom, um desarmamento correto, porque realmente não iria mais ter opressão por hipótese alguma. Ele ia destruir as armas de guerra e vai ter paz em Israel e nações vizinhas, não é isso? Que já seria muita coisa. Aliás, sabemos como Israel é perseguido, sabemos o que está acontecendo hoje mesmo, nós vemos nos noticiários coisas terríveis acontecendo na guerra em Israel, mas não quero tocar nisso agora para não desviar o foco. Mas só para ilustrar o ponto que, como Israel tem inimigos ao redor que causam grandes problemas, mas seja como for, isso vai acabar. Essa realidade de Israel ter muitos inimigos que o oprimem durante toda a história vai acabar, porque ele vai estar reinando. Esse Messias aqui vai acabar nos arcos de guerra, vai ter paz. Sim, e voltando à minha própria pergunta, é só entre Israel e os inimigos ao redor? Não, é o mundo todo. Ele diz aqui, é universal, é geral. Ou seja, vai alcançar o mundo todo o reino dele. E para sempre. Não vai mais acabar. É muito forte isso. Zacarias disse isso. E os judeus no Antigo Testamento podiam ver as profecias e realmente comparar uma com as outras e ver, epa, eu concordo que é misterioso para eles. Eu sim, não tenha dúvida. Eles sabiam que o Messias viria com muita força, como um herói, como está aqui no versículo 10 de Zacarias. Com certeza. Mas também tem a outra cena. Tem a outra imagem dele como humilde, dele sofrendo como ovelha, Isaías 53, tem a outra imagem. Então, o que é correto, aliás, até uma lição aqui para a nossa interpretação das Escrituras. Quando nós vemos passagens aparentemente contraditórias, o que é que a gente deve fazer? Eu vou escolher uma das duas. Não. Eu vou reinterpretar uma das duas. Ela diz isso, mas não deve ser isso. Para a gente acomodar isso com aquela outra, vai ver que é tudo figurado. Não. As duas são literais. Se ele descreve duas situações da mesma forma, ambas são literais. Como é que as duas vão ser cumpridas? Podemos até não saber. Hoje nós sabemos. Mas eles naquela época podiam não saber. Mas eles sabiam uma coisa, as duas iam ser cumpridas. Ponto. Não sei como, Senhor. Não tem problema. Quando Cristo veio, souberam. Primeiro ele tinha que morrer, depois ele volta para reinar. Mas seja como for, isso serve para nós hoje. Quando nós vimos passagens da Bíblia que aparentemente se contradizem, e acontece isso muito na escatologia, as mais claras lançam luz nas mais obscuras, é uma regra hermenêutica, uma regra de interpretação, sim, e ao mesmo tempo vão ser cumpridas literalmente dentro do que é razoável ser literal. Vão ser cumpridas, nem que haja intervalos de tempo entre elas. Ok? Bom, chega de falar nesses aspectos de como é que os judeus poderiam compreender essas coisas, mas e quanto a nós? Como é que nós podemos aplicar? Você pode dizer, eu não sou judeu, e o que é que eu tenho a ver com tudo isso? Tudo. Por quê? Essa profecia tem muito a ver conosco. Primeiro, porque ela é aplicada para toda a humanidade. E há um certo autor do Novo Testamento que, ao descrever toda a corrupção da raça humana, citou vários textos do Antigo Testamento que falam que não há bem nenhum no homem, não há nenhum bom, não há nenhum sequer. E incluiu em suas citações, em seus textos, incluiu esse. De que texto eu estou falando? Entenderam aqui a pergunta? Alguém no Novo Testamento quis comprovar que a humanidade toda caiu no pecado, ou seja, isso que foi descrito por Isaías vale para o mundo todo, é a humanidade toda, não é só os judeus. E ele citou várias provas bíblicas, e entre as provas que esse personagem citou, estava essa. Ele citou Isaías 59, dizendo, olha aqui, o ser humano é assim mesmo, isso aplica para todos nós. Quem é que citou essa passagem? Paulo em Romanos, capítulo 2, aliás, 3, desculpa, Romanos capítulo 3, ele diz, não há justo nenhum sequer. Depois você pode ver lá, Romanos 3, um texto relativamente longo, os versículos 15 a 17, ele cita literalmente Isaías 59, ou seja, aquilo é aplicado para o mundo hoje? É. Se isso é aplicado para o mundo todo, a salvação também. Quando Cristo diz, eu vou trazer a salvação e vai salvar os judeus, sim, mas isso também se aplica a nós hoje, porque nós fomos salvos por Ele próprio. Só que uma coisa é Ele chegar naqueles dias que vai chegar e salvar literalmente os judeus dos seus inimigos e reinar. Sim, quanto a nós, a forma em termos de procedimento terreno foi diferente, mas a salvação é tão poderosa quanto a que Ele vai fazer com os judeus. Com eles vai envolver o lado físico, bélico, vai ter vitória bélica, militar, vai. Conosco não foi o caso.
Ele não se propôs a solucionar os nossos problemas terrenos, a nos fazer ricos ou poderosos ou isso. Não, não, pelo contrário. Ele disse, vocês vão sofrer porque são meus seguidores. Sim, na presente era, na presente dispensação, na fase que nós estamos vivendo, ele salva com tanto poder como vai salvar os judeus. Sim, mas o que acontece em nossos dias debaixo do sol é muito diferente. Mas a salvação é ela própria. Interessante. Cristo nos chama para proclamar sua obra hoje. O que ele fez aqui, ele quer que nós continuemos, não no sentido de morrermos por ninguém, que nós não podemos, mas nós continuamos como? Pregando essa palavra e vivendo da forma como ele viveu. Importantíssima essa aplicação. Vocês estão percebendo? Cristo nos quer que nós ajamos como ele agiu. Interessante que existe um ponto muito impactante da teologia, da salvação, é que envolve a nossa união com Cristo. Nós somos unidos com Cristo na hora da nossa conversão. Nós somos regenerados, somos justificados, adotados como filhos, tudo isso está envolvido na nossa conversão. Mas um ponto que talvez não seja muito conversado, mas é muito impactante: somos unidos com o Senhor. Por isso que a Bíblia fala que Ele é o cabeça, nós somos o quê? Os membros. Olha a união perfeita, a união total entre a cabeça e os membros. Nós somos membros do corpo dele. Entre casamento, marido e esposa, nós somos a esposa, ele é o marido. Então, há várias figuras que apontam para a nossa ligação íntima com o Senhor Jesus, a ponto de que ele trabalha através de nós. Então, muita coisa que ele quer fazer no mundo ao nosso redor é através de você e de mim. Ele é o Salvador, mas ele nos usa para proclamar a ele, para mostrar ao mundo quem ele é, através de nós. Tanto que ele usa para nós aqui palavras muito parecidas com o que foi dito acerca dele em Isaías 59. Lembra que ele se equipou, se armou para entrar numa batalha, que é morrer por nós? A grande batalha do Senhor foi essa. Claro, vai ter a batalha futura, mas o que ele fez até agora foi uma batalha. Como foi a batalha dele? Ele enfrentou o diabo, ele enfrentou o mal, venceu na cruz. É algo estranho, como é que ele venceu na cruz? Mas venceu. Então ele se preparou para aquilo. Isaías diz que a justiça dele o susteve, sustentou, deu forças a ele. Ele agiu de acordo com a sua justiça. Ou seja, ele fez tudo aquilo, precisou, com toda a coragem, com toda a força, e não caiu diante das tentações de forma alguma, pelo contrário, não desistiu do seu objetivo, por mais doloroso que fosse, ele foi firme ali até a cruz, uma tremenda vitória. E esse princípio ele quer aplicar em nós. E o que as palavras que Isaías usa para ele pôs o capacete da salvação na cabeça, ele se revestiu da armadura da justiça. Alguém no Novo Testamento aplica para você e para mim. Façam isso. Quem? Paulo, onde? Efésios capítulo 6. Lembra da armadura de Deus? Se revistam da completa armadura de Deus. E diz várias partes da armadura que nós devemos. Ele diz exatamente essas. Olha o que ele diz lá, Efésios 6, 14 e 17. Efésios 6, 14 e 17. Diz assim, eu não vou ler toda a passagem, ele fala várias partes da armadura, fala das trevas, nós enfrentamos o diabo, tudo isso, mas eu quero ler só essa parte que nos importa mais, para o nosso contexto. Efésios 6,14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e o quê? Vestindo-vos da couraça da justiça. Exatamente o que é dito lá acerca do Messias em Isaías. E o versículo 17. Tomai também o quê? Capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação, exatamente os termos que Isaías usa para o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito, isso ensina muito, isso é muito didático para nós, é muito significativo. O que ele fez para cumprir a sua obra, que só ele podia fazer, Isaías deixou claro, não tinha outro, verdade. Mas o que ele fez para cumprir a sua obra, ele quer que nós façamos para cumprir a nossa. Qual é a nossa? Viver aqui de uma forma que o glorifique e manifeste a Ele para as nações, para que mais pessoas creiam e sejam salvas. A mesma coisa. Ou seja, nós estamos numa batalha, não tem como escapar dela. E aqui, já querendo rumar para a nossa conclusão, uma aplicação muito robusta, digamos assim, muito significativa para a nossa vida. Qual seria essa aplicação? Qual é o motivo da nossa vida aqui?
é crescer, casar, ter filhos, ter uma profissão, ter um ganha-pão, deixar um bom nome. Não. Todas essas coisas podem ser muito boas em si mesmas, e Deus pode ser glorificado através de cada uma delas. Tudo bem, mas o motivo da nossa existência não é nada disso. É viver como Cristo viveu. Isso pode envolver sua profissão? Claro que sim. Então, por que Deus lhe colocou onde você está? Seja na área profissional, seja na área familiar, lhe colocou aqui na família, seja na área dos seus relacionamentos, seus amigos, no trabalho, ou nos estudos, ou dona de casa, seja o que for. Ele lhe colocou em alguma situação de vida. Por quê? Porque Ele quer que você o glorifique ali. Seja na sua casa, seja na vizinhança, na parentela, seja no seu trabalho, mas Ele lhe colocou aqui com muito destaque ou pouco destaque, não importa, mas tudo que Ele lhe deu, use para a glória dEle. Se Ele lhe deu muito destaque na profissão, use isso o máximo possível para a glória do Senhor. Ele lhe colocou ali, tem um propósito, porque Ele quer que você proclame o nome dEle, e para você vencer isso, seja numa profissão de destaque, seja como dona de casa, ou alguém que está só estudando, ou seja o que for, ou doente no hospital, seja o que for, se Ele lhe colocou ali, use aquilo. Você vai ter batalha, seja em que nível for, vai ter batalha, e devemos nos aprontar para essa batalha com as mesmas armas que o Senhor usou aqui. E, finalmente, para aquelas pessoas que não conhecem isso, será que tem uma palavra para vocês também, alguém que esteja nos ouvindo, talvez aqui pessoalmente, ou não só ouvindo, ou seja como for, alguém que não se entregou ao Senhor Jesus Cristo ainda, não teve um encontro pessoal com Ele, o que você pode lucrar com tudo isso? Bom, primeiro, alerta, porque nós vimos que Ele julga, Ele vai julgar, Ele vai voltar, vai destruir muitos povos aqui, e mesmo aquelas pessoas que vão morrer antes dEle voltar fisicamente, elas vão enfrentá-lo como juiz. E nesse aspecto ele é terrível, no melhor dos sentidos, ele é santo, ele é maravilhoso, sim, mas é terrível, ele é implacável contra o pecado porque ele é justo. E o que ele vai fazer aqui, ele vai ser muito demonstrado na vida individual de cada um dos que não se arrependeram. Por isso que é interessante como esse alvo duplo do Senhor, salvar e condenar, anda lado a lado. Por quê? Porque muitos vão crer e vão ser salvos, os que não crerem vão ser destruídos. Sim, e isso é para se temer, muito. Então, o que eu posso fazer para isso? Vou começar a fazer boas obras, eu vou entrar na igreja, eu vou ser batista agora. Eu não era batista, não tinha religião, ou tinha outra religião, mas agora eu vou ser batista regular. Pronto. Não, isso não adianta nada para a sua salvação. Isso em si, por melhor que seja você ser de uma igreja boa, ou batista ou outra, que tenha boa doutrina, amém por isso, mas o que vai salvar não é você fazer parte da igreja, é você ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Você vai receber o Espírito Santo no seu coração, assim como Ele próprio foi cheio do Espírito, sempre foi e sempre será. Ele manda o Espírito, Ele envia o Espírito para o seu coração, Ele capacita. Tenha um encontro pessoal com Ele. Como? Creia que Ele morreu por você. Ele pagou o pecado de todos os que creem nele há 2000 anos na cruz, e novamente, quem crê vai ter todo o seu pecado tirado e vai desfrutar a salvação dele desde já. Hoje à noite, se alguém se entregar ao Senhor Jesus, vai sair salvo daqui, se for uma entrega pessoal sincera, se for uma entrega autêntica, completa, vai sair daqui salvo, com certeza absoluta que se morrer vai para o céu, com certeza absoluta, nada vai lhe tirar isso. Tanto quanto ele vai fazer uma aliança com os judeus, ninguém mais vai tirar nenhum de vocês da minha mão. Ele já prometeu isso para nós hoje. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, hoje. Então, quem crê no Senhor Jesus Cristo hoje, jamais vai sair da mão dele. Ele não deixa, ele é onipotente, ninguém pode arrancar alguém da mão dele. O Espírito Santo vem morar em você, sela você para todo sempre. É um selo, é um lacre inviolável. E Ele não vai deixar que você se perca. Se você realmente se entregar de coração, faça isso. E você vai escapar do juízo. E vai desfrutar essas maravilhas que foram prometidas aqui. Os judeus vão provar isso quando Ele voltar, na segunda vinda. E nós podemos desfrutar, não o aspecto físico, apesar de que Ele nos abençoa fisicamente, é outro assunto, sim, Ele sabe o que nós precisamos, mas a ênfase do que nós vamos receber nele aqui é espiritualmente e depois fisicamente. Sim, quando nós partirmos aí, vocês vão ver o que é
plenitude de bênção física de todas as espécies, santa, maravilhosa. Mas aqui, o antegozo, o aspecto espiritual. Isso está ao seu alcance. Enfim, sejam pessoas que ainda não tiveram esse encontro com Ele, está à sua disposição correr para Ele e receber essas bênçãos. Sejam aqueles nós que já conhecemos e queremos conhecer, irmãos, como é bom nós lermos essas coisas tão atuais. Interessante, o que foi dito para os judeus há 2.700 anos, tão atuais, e jogam mais luz no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo e do poder dele hoje, dia após dia, até ele voltar. E mais um ponto só para a gente concluir mesmo. Você lembra qual foi o primeiro versículo do texto que nós lemos? Antes de ler, antes de pescarem, ver se alguém bom de memória lembra. Como foi que ele começou dizendo? Ele descreveu todo esse pecado generalizado, mas ele começa dizendo uma certa coisa, Isaías. Alguém lembra o que foi que ele disse? Como é que ele começa descrevendo esse quadro? A mão de Deus não está encurtada. Ele não tem agido na vida, no caso deles, porque os pecados estão afastando. Mas Deus é poderoso, Ele é amoroso. Então, aplicando para nós, você pode dizer, mas eu não estou vivendo como os judeus naquela época, tão horrível, matando pessoas e tal. Tudo bem, eu sei, mas pega o princípio. Talvez alguns de nós vivem vidas que não vemos Deus agindo em nossa vida, não sentimos a presença dEle, não sentimos transformações, poder no ministério, não sentimos. Provavelmente o erro está em nós. E, aliás, eu me incluo, todos nós aqui. Se nós não sentimos mais do poder do Senhor na nossa vida, transformando e abrindo portas e mudando a nossa mente da melhor forma possível, colocando mais ligado nas coisas celestiais e menos nas coisas daqui. Se nós não sentimos mais isso, a falha não está em Deus. Ele quer nos abençoar, com toda certeza. Foi o que Isaías disse aqui. A mão do Senhor não está encurtada. Ele quer ouvir, mas o pecado atrapalhou. Então, aplicando para nós, quer provar mais do Senhor e vencer nessa batalha que nós estamos? Corramos para o Senhor. Cuidemos de pecar cada vez menos, evita o pecado, trata o pecado com seriedade e corre para o Senhor e diz, Senhor, eu estou à tua disposição, trabalha em mim. Provavelmente Ele vai trabalhar até colocar em situações difíceis para a gente crescer no conhecimento dEle. Vale a pena. Talvez venham provações para a gente crescer mais e nos apegar mais a Cristo. Vale a pena. Mas corramos para Ele. Uma vez fazendo assim, aí a gente vai ver Deus agindo com muito poder espiritual em nossas vidas hoje. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essas palavras, que Tu toque corações aqui hoje à noite, seja de pessoas que ainda não Te conhecem como Salvador, que venham a se entregar a Cristo, seja nós que já Te conhecemos, que cresçamos no conhecimento do Senhor e nada impeça nossa comunhão contigo, para que nós hajamos aqui como Tu agiste. Claro, tudo de uma forma que é incomparável, só Tu podias fazer, mas analogamente nós possamos fazer a parte pequena que seja nossa, comparando com a Tua pequena, mas que nós possamos fazer com poder, porque Tu vai estar agindo em nós e nos conduzindo à vitória. Ensina-nos isso. Muito obrigado, em nome de Cristo. Amém.